Oi, ouvinte, seja bem-vindo. Aqui é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou a Sabrina. No último episódio, li 2 poesias de Gregório de Matos Guerra e hoje trago uma sugestão de leitura, ou melhor dizendo, hoje trago as minhas impressões da leitura de O Cemitério de Praga, de Umberto Eco, romance publicado em 2010. Antes de começar, peço que tu te inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe um like. Uma forma de começar a explicar um texto é dizer em que pessoa ele é narrado, se é em primeira pessoa, com o narrador participando da ação narrativa, ou em terceira, com o narrador contando a história de alguém. E nesse aspecto, o Cemitério de Praga é interessante, porque são 3 vozes narrativas. A do protagonista, Simone Simonini, do abade, Dalla Piccola, e do narrador. Eu vou dizer logo de cara que eu não curti esse livro. Me pareceu mais história que literatura. E olha que eu adoro história, a matéria é história, saber o que aconteceu e tal. Mas quando eu pego um livro de literatura, e esse em especial eu peguei para ler antes de dormir, aí não rolou. Eu digo que esse eu separei para ler antes de dormir porque eu tenho diferentes leituras para diferentes horas do dia. Tem as leituras teóricas e a análise do que eu pesquiso na pós-graduação. Tem as leituras que eu tenho que fazer para a graduação em letras, que eu ainda faço e todo dia penso em desistir. Tem as leituras que eu faço do LO, que além do texto literário eu estudo, para construir os roteiros. E tem a leitura de antes de dormir, já na cama, que é uma leitura escolhida para me divertir, descansar. E é aí que eu me dei mal, porque o Cemitério de Praga é tudo menos leitura para descansar. O conflito do romance, S. Simonini e Dalla Piccola são a mesma pessoa. Eles moram em casas conjugadas e ligadas por um corredor aberto dos 2 lados, para as 2 casas. E nesse corredor fica uma arara, com roupas e perucas e bigodes falsos que servem de disfarce. Eles escrevem no mesmo diário, que fica na casa de Simonini. Cada um escreve quando o outro está supostamente dormindo. E nunca ocorre de olhar na casa do outro se tem alguém ali dormindo. E também acontece de um acordar na cama do outro. E aí, onde estaria o outro corpo? Enfim, a trama não me convence muito. O narrador é onisciente em relação a Simonini, quer dizer, sabe tudo sobre essa personagem. Então, são 3 pontos de vista da narrativa se alternando ao longo do livro. O leitor sabe qual voz narrativa está falando pela diferença na fonte. A fonte padrão é do protagonista, Simonini. A fonte em negrito é do narrador, e uma fonte diferente, que aparece menos, sem serifas, é a voz do abade. Esse mote de ter um personagem duplo, com dupla personalidade, dialoga com o momento a que a história faz referência, que é o século XIX, com Freud pesquisando a existência de um inconsciente, que cumpriria um papel determinante na nossa personalidade, depois ele descobriu que cumpre. A questão das personalidades reprimidas. Em O Cemitério de Praga, Simonini se interroga se ele poderia ser o abade Dalla Piccola quando tem uns apagões e não lembra onde estava. Sendo que, quando consciente, o Simonini é anticlerical, é avesso à igreja. E aí se assombra com a possibilidade de estar dando vazão a uma personalidade reprimida em que ele seria um abade. Conforme a psicanálise foi avançando nesses estudos, muitas narrativas usaram o tema da dupla personalidade, como O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de 1886, do escritor Robert Louis Stevenson. O protagonista, Simonini, é misógino e antissemita, quer dizer, ele tem ódio de mulheres e aversão a judeus. Logo no início da narrativa, ele lança a pergunta "Quem sou?", porque ele tinha tido um apagão lá. Para responder essa pergunta, ele recorre a 2 outros questionamentos: quem amo e quem odeio. E Simonini não ama absolutamente ninguém. Além de si mesmo, ele só ama comer.
Já quanto a quem ele odeia, são vários parágrafos respondendo. Tem uma lista de gente que ele odeia. E a primeira resposta que ele dá é que odeia judeus, ao ponto que isso o define. Mas ele também odeia mulheres, como eu falei, e alemães. Isso de odiar tanto judeus quanto alemães livra o livro de uma possível conotação nazi-fascista, mas não limpa o teor preconceituoso da narrativa, ainda que o preconceito parta de um protagonista que está sendo ridicularizado. Simonini também despreza os franceses, os ingleses, os italianos, os padres, os jesuítas, os comunistas, os russos, os maçons, enfim. Eu vou ler um fragmento em que ele fala dos alemães e olhem como é pesado. É da página 14. Abre aspas. Os alemães eu conheci, o mais baixo nível concebível da humanidade. Um alemão produz em média o dobro das fezes de um francês. Hiperatividade da função intestinal em detrimento da cerebral, o que demonstra sua inferioridade fisiológica. No tempo das invasões bárbaras, as hordas germânicas constelavam o percurso com montes desarrazoados de matéria fecal. Por outro lado, mesmo nos séculos passados, um viajante francês logo compreendia se havia transposto a fronteira alsaciana pelo volume anormal dos excrementos abandonados ao longo das estradas. E não somente. É típica do alemão a bromidrose, ou seja, o odor repugnante do suor, e está provado que a urina de um alemão contém 20% de azoto, ao passo que das outras raças somente 15%. Enfim, não sei o que é azoto, mas está falando bem mal dos alemães, o narrador. Ou melhor, o protagonista. A história segue como um diário de Simonini, que também contém cartas para o abade e do abade para o Simonini, e algumas intervenções do narrador explicando ao leitor o que teria escapado a esses dois personagens. O diário esse vai de 24 de março de 1897 a 20 de dezembro de 1898. É um intervalo de 1 ano e meio, então. Mas tem o flashback da infância e da juventude de Simonini, e a história de como o protagonista virou um falsário. O ódio pelos judeus ele herdou do avô, que assustava a criança com a figura dos judeus sendo o somatório de tudo que há de ruim nos outros povos. Simonini começa a escrever o diário por sugestão de Freud, que ele conhece num restaurante. A narrativa ficcional é permeada de personagens e acontecimentos reais. Além de Freud, aparece Giuseppe Garibaldi e outros personagens históricos e literários. O psicanalista sugere a redação de um diário porque Simonini anda confuso. Um dia ele encontra no quarto uma roupa de padre e uma peruca que não é a que ele usa. Sim, porque ele sai de casa de peruca e bigode falsos. Acho que era também a moda da época, né? Ele começa a investigar em casa e encontra o corredor que comunica com outro apartamento, com saída para uma outra rua. E nesse apartamento ele supõe que more o abade Dalla Piccola. Só que ele nunca encontra o abade. Como ele acha que esse abade tem entrado no apartamento dele, ele escreve o diário também para se comunicar com o abade. Confuso? Um pouquinho, mas lendo fica mais claro. A infância do protagonista é na Itália. O avô dele participa do processo de unificação dos estados que formariam a Itália. E depois de adulto, ele mora em Paris. A escrita do diário inicia por um lapso de memória de Simonini, que decide escrever para ver se lembra o que aconteceu em um dia que ele teve um apagão. Ele começa do início da vida dele. Só que chega em um ponto em que ele não lembra. Nesses pontos da vida do Simonini que ele não lembra, entra o abade e escreve o que falta à memória do protagonista. O abade sempre estava no mesmo lugar que o Simonini esteve nos lapsos de memória. Então o leitor começa a pensar que eles podem ser a mesma pessoa. Eu achei os diálogos da história forçados. Parecem só pretexto para o escritor, Umberto Eco, despejar as informações que têm base no real, as informações de cunho histórico. Todas as personagens estão sempre prontas a dar muita informação a Simonini, que é oficialmente tabelião, mas que tem uma vida secreta de espião.
Assim que ele se aproxima de alguém, a pessoa desata a falar exatamente tudo o que ele quer. A principal ação narrativa, então, é repasse de informação ao protagonista Simonini. E por falar nas personagens, todas têm sua referência no real, são inspiradas em pessoas que existiram, exceto o protagonista Simonini. Como tabelião, Simonini se especializou em criar documentos falsos. Ao longo do romance, ele cria uma história de um complô dos judeus para dominar o mundo, controlar o dinheiro e as informações do mundo todo, e escreve um documento que provaria essa intenção dos judeus. Nesse documento tem um monte de bobagem que sempre é repetida quando os grupos dominantes querem rotular um grupo minoritário de perverso, como a história de que comem criancinhas. Isso dizem tanto de judeus quanto de comunistas. É a mesma história contada para convencer o povo contra dois grupos que são completamente antagônicos, judeus e comunistas. Nesse sentido, o romance funciona como uma denúncia de como é fácil inventar notícias falsas, criar informações deturpando um grupo social e lançar essas informações de forma conveniente para convencer o povo e manipular a opinião pública. Considerando que as fake news são uma praga do nosso tempo, disseminadas principalmente pelas redes sociais, e Eco era um crítico do mau uso da internet, o romance pode ter tido esse objetivo mesmo. O Cemitério de Praga, para mim, é um romance hiperlink, que leva a muitos outros textos, sejam de história, sejam notícias, sejam outras obras literárias ou artes ou mapas de Paris. Para mim ficou uma sensação de exibimento, sabe? É Eco se exibindo sobre o quanto ele sabe, como ele é erudito. Como enredo literário, que engaja o leitor, deixou a desejar. Mas essa é a minha opinião, pessoal. Leiam e formem a opinião de vocês, que pode ser completamente diferente, vocês podem adorar. Muitas resenhas foram elogiosas, muita gente boa considerou esse livro um candidato a clássico. Eu atribuo todo esse xalalá ao fato de que Umberto Eco é homem branco, europeu, erudito e com as costas quentes no mundo acadêmico. Porque fosse uma mulher escrever o mesmo livro, aposto que teria dificuldade de encontrar uma editora interessada, ou aposto que não ia ter tanta resenha falando bem do livro assim. Umberto Eco se vale da fusão entre acontecimentos históricos e ficção em O Cemitério de Praga, e esse é o estilo do escritor, que já tinha usado a mesma fórmula em O Nome da Rosa, de 1980, e em O Pêndulo de Foucault, de 1988. Sendo que no primeiro, O Nome da Rosa, prevalece ainda a ficção, então, para mim, é uma leitura mais agradável, bem agradável. Em O Cemitério de Praga, Eco usa diversos acontecimentos históricos do século XIX para construir uma teoria da conspiração. O cerne da história é a redação do texto Protocolos dos Sábios de Sião pelo falsário Simonini. No final do livro tem um quadro bem didático que traça um paralelo entre as datas apontadas no diário ficcional de Simonini, os acontecimentos históricos a que se referem, as obras literárias que estavam sendo lançadas no período e feitos de personalidades que aparecem no romance como personagens. Esse tipo de quadro que ajuda o leitor a se situar na narrativa aparece também em outros romances de Eco, e é uma ferramenta que foi usada por James Joyce no seu clássico Ulisses, em que ele traça no quadro o paralelo entre o seu romance e a Odisseia de Homero. Estou sempre citando Joyce, né? Em muitos momentos, esse romance que eu chamei de hiperlink do Eco me lembrou Ulisses, pela quantidade de referências e de personagens. Talvez a obra-prima de Joyce tenha sido uma inspiração para esse escritor italiano. O romance pode ser lido como uma grande ironia sobre esse texto do Simonini, inventando mentiras para virar as pessoas contra os judeus. E esse texto do protagonista seria o texto que de fato existe, os Protocolos dos Sábios de Sião, que foi a base de Hitler para construir seu discurso antissemita, e que pode muito bem ter sido criado por um falsário como Simonini. O Cemitério de Praga traz no final a foto da capa do livro em que esses protocolos foram publicados,
que é O Grandioso no Ínfimo, de Sergei Nilus, de 1905. Então Eco pega o fato da existência de um texto chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião e coloca dentro da narrativa como se tivesse sido escrito por um falsário, ficcional, com a intenção de tornar os judeus persona non grata. Esse texto seria sobre uma reunião de líderes judeus em um cemitério judeu de Praga, na República Tcheca, para combinar como agir em diferentes países e controlar o mundo. Esses líderes judeus eram cada um de um país e se encontram nesse cemitério para combinar como é que eles iam controlar o mundo. E concluem que seria pelas finanças, pelas comunicações, pelas ciências da saúde, enfim. Então, o que Eco faz é ficcionalizar como teria crescido o antissemitismo na Europa pré-nazismo. Eu vou ler para vocês um fragmento da página 370, em que o narrador fala da necessidade de inimigos para os povos. Abre aspas. É necessário um inimigo para dar ao povo uma esperança. Alguém já disse que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Quem não tem princípios morais costuma se enrolar em uma bandeira, e os bastardos sempre se reportam à pureza da sua raça. A identidade nacional é o último recurso dos deserdados. Muito bem, o senso da identidade se baseia no ódio. No ódio por quem não é idêntico. Fecha aspas. Qualquer semelhança com a realidade brasileira no último governo não é mera ficção. Até aí tudo muito louvável, muito criativo, mas acontece que junto das informações preconceituosas sobre os judeus, Eco coloca na narrativa informações que condizem com a realidade, características desse povo. Como o fato de que alguns judeus trabalham com agiotagem, conseguindo assim fundos para a abertura de bancos esses que levam os pobres à ruína, e a coincidência de que muitos grupos de comunicação estão, de fato, pertencentes a judeus, nas mãos de judeus. Então que, em um momento da leitura, eu já estava me perguntando, o livro é para expor como é superficial o documento que acusa judeus, ou é também uma narrativa preconceituosa? Não estou dizendo que Umberto Eco fosse preconceituoso, estou dizendo que eu fui me confundindo. Bom, é uma história densa e cheia de tramas, com vários personagens que aparecem só para trazer informações. A narrativa não se aprofunda sobre nenhum personagem. Enfim, na composição de personagens eu achei que Eco se perdeu um pouco. Quem sou eu na fila do pão para achar que Umberto Eco se perdeu na composição de personagens? Mas é que não tem exploração de sentimentos humanos, sabe? Não tem análise psicológica das personagens. É um atropelo de eventos históricos. O protagonista poderia ter tido a sua aversão por intimidade, por exemplo, melhor explorada, porque ele substitui os relacionamentos por comida. Mas não, falta humanidade na construção das personagens. Sabe aquilo que nos encanta em Gregor Samsa, que vira um inseto e passa toda a novela no quarto, em A Metamorfose, de Kafka? Aquilo é uma personagem aprofundada, verossímil do ponto de vista humano, apesar da história ser ficção, sem parâmetro na realidade. Já a história de Eco, em O Cemitério de Praga, chega a ser paradoxal, porque trata de fatos reais, mas que de tão mal narrados, mal construídos, sem boas personagens alicerçando, não tem verossimilhança, mesmo tendo de fato acontecido. Para quem ainda não ouviu meu episódio sobre a Metamorfose, é o 99, depois procura no canal. Como narrativa, O Cemitério de Praga me decepcionou. Acho que pelo título e pela capa, eu estava esperando mais literatura e menos informação. O título falando cemitério, Praga, no leste europeu, tem todo um mistério. E a capa da editora Record é um vulto de um homem de capa andando num corredor, assim, na rua, misterioso, enfim. Eu estava esperando alguma coisa mais Dan Brownesca, de Dan Brown mesmo, de O Código da Vinci, lembra?
Uma narrativa alucinante e com dados históricos, como em Dan Brown, mas com a erudição e o invólucro do academicismo consagrado de Eco. Mas não, foi só chato. Não é um livro que eu queira ler de novo. A academia torce o nariz para Dan Brown, mas como construção de narrativa, de literariedade, de criação de personagens, dá de 10-0 no Eco. Eu estou comparando com Dan Brown pelo tamanho dos livros, com mais de 400 páginas. Mas em Dan Brown é tudo ficção, e no entanto, como convence. Robert Landon, personagem dos livros mais famosos desse escritor, é um cara que a gente conhece, convence como alguém que podia ser real. Não sei se o Cemitério de Praga pode ser classificado como romance histórico, por recuperar alguns acontecimentos históricos contando por um viés literário, como pano de fundo para a história do falsário Simonini. Me lembrou um artigo do professor americano Frederick Jameson, que faz a pergunta de se o romance histórico seria possível hoje. Porque existe a dúvida de se romances históricos não são um tipo de produção literária circunscritos a um determinado período. Eco também escreveu textos teóricos sobre crítica literária e principalmente sobre semiótica, disciplina que ele lecionou. Um exemplo de produção dele sobre teoria literária é o 6 Passeios pelo Bosque da Ficção, de 1994. E como teórico, ele é fácil de ler. Podem ver até pelo título da obra, que é convidativo, 6 Passeios pelo Bosque da Ficção. Não é daqueles herméticos, sabe, que a gente tem que ler e reler o mesmo parágrafo para tentar decifrar. É uma leitura que flui. Mas em O Cemitério de Praga, a leitura não fluiu para mim. Por incrível que pareça, escrevendo teoria, Eco é melhor escritor do que quando escreveu O Cemitério de Praga. De quando em quando o livro tem ilustrações. E vocês sabem quando as pessoas estão começando a ler e se assustam com um livro grande, daí perguntam: mas tem figura? Pois é, eu que me considero profissional da leitura, me mantive lendo engambelada nas figuras. E só dava uma olhada em qual era a próxima imagem e parecia legal, daí eu ficava iludida que a narrativa ia melhorar para explicar a presença daquela imagem. É feio fazer essa confissão, mas estamos aqui para falar a verdade, né? As imagens do livro fazem parte de um acervo pessoal do escritor. Para quem ainda não leu, pessoal, não se contentem com a minha opinião. Leiam e cheguem à sua própria conclusão. Pode ser simplesmente que eu não seja o público desse título, que eu não tenha cultura suficiente ou só não tenha me motivado a estabelecer o pacto ficcional entre obra e leitor que o romance requer. E quem já leu, me conta nos comentários o que achou. Bom, já cumpri um desserviço em relação ao Cemitério de Praga, de Umberto Eco. Acho que foi o primeiro episódio em que eu abertamente não gostei da obra. Por hoje fico por aqui e acho que este será o último episódio de 2023. Então já deixo votos de uma boa virada de ano para todos vocês, com saúde, bom humor, um ótimo ano novo pra gente. No próximo episódio do Literatura Oral, volto com outra sugestão literária ou leitura comentada. Fiquem bem, um abraço!